Às 9h42 da manhã de 28 de outubro de 2025, o radar do destroyer americano USS Mason, DDG-87, detectou a aproximação rápida de duas aeronaves não identificadas a 38 milhas náuticas ao norte do arquipélago de Los Testigos, no Mar do Caribe. Em menos de 3 minutos, os sistemas ópticos confirmaram que se tratava de dois caças venezuelanos, Sukhoi 30MK-2, em formação fechada e com vetor de aproximação direta em direção ao navio. Às 9h46, um dos caças abriu fogo com canhões GS Agmadia 30-1, de 30 milímetros, realizando uma rajada de advertência de 5 segundos sobre o mar, a escassos 1.200 metros da proa do destroyer. Imediatamente, o USS Mason executou manobras evasivas, desdobrou barreiras de interferência eletromagnética, ECM, e ativou seu sistema de defesa não cinética, AN/S, LQ-32V6, neutralizando a aquisição de alvo dos Su-30, sem responder com fogo real. Durante exatamente 4 minutos e 18 segundos, a tensão escalou ao seu ponto máximo em um dos incidentes mais graves entre Washington e Caracas em décadas. O ataque ocorreu em 28 de outubro de 2025, às 9h46 da manhã, em um ponto marítimo localizado a 90 quilômetros da costa venezuelana, dentro de águas internacionais, segundo Washington. Os protagonistas, dois caças Su-30 venezuelanos do Grupo Aéreo de Caça número 13 e o destroyer americano USS Mason, parte do Grupo Tarefa 45.1 da Marinha dos Estados Unidos. Segundo relatos iniciais, o confronto durou menos de 5 minutos, sem impactos confirmados nem baixas. Os aviões venezuelanos retornaram à sua base em Barcelona às 10h14 da manhã, enquanto o USS Mason permaneceu em patrulha, sob alerta de combate de nível 2º. O incidente foi detectado primeiro por um radar costeiro venezuelano em Playa Verde, às 9h33, momento no qual os caças foram acionados em modo de interceptação. As primeiras unidades de apoio aéreo americano, 2 FA-19E de Curaçao, chegaram à zona 19 minutos após o contato, às 10h05 da manhã, quando os caças venezuelanos já se encontravam em retirada. A operação venezuelana iniciou-se após a detecção de uma suposta nave militar hostil, dentro do que Caracas considera sua zona de segurança marítima estendida, delimitada unilateralmente em 2024. Os pilotos do Su-30, identificados como Capitão Roberto Medina e Tenente Carlos Rivas, decolaram da base aérea Tenente Luiz Del Valle Garcia às 9h12 da manhã, equipados com mísseis Armar KH-31A e um sistema de reconhecimento óptico de longo alcance. Segundo o relatório técnico da Força Aérea Venezuelana, a ordem de abrir fogo não foi direta, mas sim uma demonstração de presença. No entanto, a rajada de 30 milímetros foi registrada claramente pelos sensores do USS Mason, que ativaram o protocolo de defesa imediata. O destroyer respondeu com medidas de supressão eletrônica direcional, bloqueando o radar de pontaria do Su-30 durante 11 segundos, suficientes para obrigá-los a mudar de rumo. Às 9h50, o contato foi considerado neutralizado e o navio retomou seu rumo noroeste, em velocidade de cruzeiro, enquanto enviava uma transmissão criptografada ao Comando Sul, em Miami. Em Caracas, a narrativa foi outra. O Ministério da Defesa afirmou que a ação foi defensiva diante de uma violação do perímetro marítimo soberano. Mas para Washington, o episódio foi inequivocamente um ataque deliberado. E à medida que os comunicados cruzavam o Caribe, os radares detectavam um novo movimento no ar. Uma formação de reforço decolando de Curaçao em direção ao leste. Às 10h06 da manhã, apenas 20 minutos após o ataque inicial, o Comando Sul dos Estados Unidos, SOUTHCOM, ativou o protocolo Eagle Horizon Delta.
projetado para responder a ameaças aeronavais na Bacia do Caribe. Da base aérea Rato, em Curaçao, decolaram 4 caças FA-18 e Super Hornet do Esquadrão de Ataque 143, VFA-143, acompanhados por um avião-tanque KC, um 335R, Stratotanker e um I-2D, Advanced Hawkeye, encarregado do controle e vigilância aérea. Às 10h22 da manhã, o grupo americano alcançou a zona de contato, a 85 quilômetros ao norte da Península de Paria, estabelecendo um perímetro de patrulha de 15 milhas náuticas ao redor do USS Mason. Simultaneamente, o destroyer USS Porter, DDG-78, recebeu a ordem de abandonar sua rota no Golfo do México e dirigir-se ao Caribe Oriental, um trajeto que completaria em menos de 48 horas. O desdobramento desenvolveu-se com precisão e sem declarações públicas. No entanto, os radares venezuelanos detectaram a presença do Super Hornet às 10h24 da manhã, provocando a ativação imediata das defesas aéreas costeiras. Em resposta, o Comando de Defesa Aeroespacial Integral, CODAI, venezuelano, ordenou a mobilização de 3 baterias antiaéreas, uma unidade Buk Midway em Anzoátegui, uma Torem-1 em Sucre e um sistema Pechora 2M em Miranda. A rede de defesa foi colocada em alerta vermelho às 10h30 da manhã, o que implicava a autorização para rastrear, mas não disparar sem confirmação visual de ameaça direta. Às 10h33, os caças Su-30 que haviam realizado o ataque inicial já se encontravam em aproximação final de sua base. Mas, de terra, os operadores do radar Vostok-E, em Barcelona, captaram novas emissões de radar provenientes do grupo americano. Em apenas 3 minutos, o espaço aéreo sobre o Caribe Central tornou-se um tabuleiro de controle cruzado. 12 radares ativos, 8 aeronaves em voo e 2 destroyers em comunicação constante. Apesar da tensão, não se registrou nenhum segundo confronto direto. Ambas as forças mantiveram suas trajetórias a uma distância prudente, enquanto os sistemas de inteligência eletrônica analisavam cada frequência, cada mudança na intensidade do radar, cada transmissão criptografada. Às 11h05 da manhã, o Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu um comunicado oficial qualificando o fato como um ato hostil sem precedentes no hemisfério ocidental. Em Caracas, o ministro da Defesa Vladimir Padrino Lopes respondeu com uma transmissão nacional assegurando que a Venezuela agiu conforme as leis internacionais de defesa preventiva. Simultaneamente, o Conselho de Segurança Nacional americano reuniu-se em Washington às 11h30, chefiado pela presidente interina do NSC, Rachel D. Kirkland, que aprovou o envio de uma força de observação marítima multinacional, com apoio de navios do Canadá e do Reino Unido. O Caribe, normalmente cenário de manobras rotineiras, transformou-se em menos de 3 horas em uma zona de patrulhamento intensivo, com vigilância aérea 24 horas e uma cobertura de satélite ininterrupta. Às 11h42 da manhã, os operadores do USS Mason, DDG-87, registraram em suas telas um eco térmico irregular, deslocando-se a 450 nós, aproximadamente 830 km por hora, do sudeste, a uma altitude de apenas 70 metros acima do nível do mar. A assinatura coincidia com a de um míssil antinávio tipo K-35 Uran-E, um projétil de fabricação russa que faz parte do arsenal costeiro da Força Armada Nacional Bolivariana. O protocolo de resposta foi ativado de imediato. O destroyer executou a manobra de evasão, Break Delta 4, virando 26 graus a bombordo e desdobrando contramedidas eletrônicas e térmicas. Em menos de 12 segundos, o sistema de defesa Aegis Baseline 9 classificou o alvo como ameaça potencial ativa. Às 11h42 e 37 segundos, o USS Mason lançou uma isca Nuka ativa para desviar o radar do míssil, enquanto os FA-18 americanos em patrulha
subiam a 12.000 metros para manter contato visual. Segundo os registros, o Echo desapareceu às 11 horas e 43 minutos e 11 segundos, sem impacto. Posteriormente, o Pentágono confirmou que não houve lançamento real, mas sim uma leitura de interferência de radar, provocada por um emissor venezuelano do tipo móvel Tirada 2M, capaz de simular trajetórias balísticas. Durante quase 5 minutos, a tripulação do USS Mason operou sob a crença de que estava sob ataque real. Na ponte de comando, os alarmes ressoavam e os oficiais de armas mantinham os sistemas de defesa CIWS, Phalanx, prontos para interceptar qualquer ameaça iminente. O comandante Michael Devereux, encarregado do navio, ordenou manter o fogo contido, até verificação visual ou confirmação via satélite. Às 11h47, o drone de reconhecimento RQ-4 Global Hawk, que orbitava a 60.000 pés, transmitiu imagens térmicas confirmando a inexistência de qualquer projétil em voo. O alerta foi cancelado às 11 horas e 48 minutos e 23 segundos, encerrando um episódio de máxima tensão que, se tivesse sido interpretado como um ataque confirmado, poderia ter desencadeado uma resposta letal imediata. Em paralelo, as estações de radar venezuelanas na costa de Cumaná e Carúpano relataram interferências incomumente fortes em suas bandas S e X, originadas pelas contramedidas do destroyer. Os operadores interpretaram a saturação do espectro como uma tentativa de bloqueio prévio a um ataque americano, elevando seu nível de resposta ao Código Escudo 6. Modo de fogo autorizado apenas se confirmado o ingresso aéreo ou naval hostil. Às 11h52, um avião-tanque KC-135R americano relatou que um dos Su-30 venezuelanos, aparentemente reabastecido e novamente no ar, voava para leste com rumo de observação. No entanto, não ocorreram novos confrontos. Às 12 horas e 7 minutos, meio-dia, o satélite de observação comercial Worldview 3 registrou o deslocamento acelerado de uma unidade naval venezuelana do porto de Puerto La Cruz, navegando a mais de 28 nós com rumo noroeste. Minutos depois, o sinal foi identificado como GC-24 Carinha, uma corveta da classe Constituição, equipada com mísseis antinávio C-802A e um canhão OT Umelara de 76 milímetros. A bordo viajavam 67 tripulantes sob o comando do capitão de fragata Luiz Moreno, com a missão, segundo fontes venezuelanas, de verificar a presença militar estrangeira na zona econômica exclusiva. Às 12h31 da tarde, o Carinha já se encontrava a 38 milhas náuticas, 70 quilômetros, do USS Mason, estabelecendo contato por rádio no canal internacional 16. O destroyer americano respondeu com uma mensagem automática: "Navio em trânsito, mantenha seu curso e distância." No entanto, os registros do radar do Mason mostram que a corveta venezuelana reduziu sua velocidade e mudou de rumo direto para o norte, encurtando a distância para 25 milhas náuticas. Entre 12h34 e 12h41 da tarde, ambos os navios mantiveram comunicação tensa. Os sensores ópticos do Mason confirmaram que os sistemas de lançamento do Carinha estavam fechados, sem sinal de armamento, mas as torres secundárias permaneciam ativas. Nesse mesmo período, o destroyer norte-americano executou manobras de evasão leve e enviou um drone de reconhecimento Scan Eagle para observação visual. Às 12h43, uma patrulha aérea americana sobrevoou a zona, marcando um perímetro virtual de exclusão de 20 milhas náuticas. O Carinha, após manter seu curso por mais 6 minutos, virou a este bordo e começou a retirar-se em baixa velocidade. Às 12h55 da tarde, o contato foi considerado não hostil e o USS Mason reduziu seu nível de alerta para amarelo. Nenhum dos dois governos confirmou publicamente a manobra,
mas os registros de tráfego marítimo e as imagens de satélite foram suficientes para reconstruir a cronologia exata do ocorrido. Durante horas, o céu e o mar do Caribe foram um único campo de tensão invisível. Nenhum míssil foi disparado, mas os sinais bastaram para lembrar que na era moderna, a guerra pode começar com um radar ligado e um mau cálculo de distância.